Marcelo Costa de Andrade, vulgo Vampiro de Niterói, é um serial killer brasileiro acusado de ter matado cerca de 14 meninos nas redondezas de Itaporaí, a cerca de 30 km de Niterói, no Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pelos policiais. E aí, meus queridos, tudo certinho? Prazer, pra você que me conhece, eu sou o Marcos Velo e seja bem-vindo ao segundo episódio da série Serial Killers. Bom, hoje a gente vai falar de um cara totalmente frio que matou cerca de 14 crianças. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu tenho que pedir pra você que tá chegando aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, já ir se inscrevendo, porque tem vídeo novo de Serial Killer toda segunda-feira. Então, se inscreve e deixa seu like pra eu saber que você tá gostando da série, beleza? Agora que você já é inscrito e já deixou seu like, bora pro vídeo! Marcelo viveu parte da sua infância na Rocinha, uma favela no Rio de Janeiro. Vivia em um lar desestruturado com a sua mãe, uma empregada doméstica que apanhava constantemente do marido. Foi mandado por um período para viver com seus avós, no Ceará, onde disse que apanhava muito. Tempos depois, foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus tratos dos novos companheiros dos pais, que haviam se separado. Foi nesse período que foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Foi internado em um colégio para meninos, mas não tinha bom desempenho nas aulas. Lá, era hostilizado pelos colegas e chamado de retardado. Aos 14 anos, foi mandado embora do internato, pois a instituição só aceitava jovens de 6 a 14 anos. Assim que saiu do internato, passou a se prostituir. Segundo Marcelo, sempre era ativo durante seus programas, mas uma certa vez, um homem mais velho o obrigou a ser passivo, o que fez ficar perturbado. Nessa época, ele tentou cometer suicídio. Tempos depois, foi enviado para o Funabem, mas meses depois fugiu e voltou a se prostituir, sendo que aos 16 anos foi morar com um homem, o porteiro Antônio Batista Freire, que começou a sustentá-lo e apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo com o sustento do companheiro, Marcelo continuava a se prostituir, até que se separou e voltou para a casa de sua família. A partir daí, largou a prostituição e começou a trabalhar formalmente, ajudando a família nas contas e nos afazeres domésticos. Marcelo frequentava os cultos há cerca de 10 anos na época, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Segundo ele, foi um desses cultos que ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Segundo a lógica do assassino, ele não matava adultos, pois poderia estar mandando esses adultos direto para o inferno. Quando não estava lendo as pregações do bispo Edir Macedo, estava lendo revistas pornográficas, gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis da época. A mãe de Marcelo conta que ele tinha um estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada de quando o irmão mais novo estava chorando. No dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho que lhe havia prometido um almoço. Na época, o pré-adolescente morava numa zona de pobreza do bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, empregada doméstica que possuía mais 5 filhos. Quando os dois garotos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que, segundo Altair, teria lhe oferecido 4.000 cruzeiros para que os dois os ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta, nos arredores do viaduto de Barreto. Nesse momento, Marcelo tentou beijar Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o enforcou, avisando Altair que o seu irmão estava dormindo. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina, onde se limpou sob o olhar atento de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo disse que teve piedade do garoto, pois ele teria sido bonzinho, e prometeu ficar com ele.
Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar seus papéis. E assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou na sua casa, através de caronas, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas depois de dias. Marcelo não teria tentado procurar Altair, nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa. Na delegacia, Marcelo confirmou ser o autor de mais 12 assassinatos. Ele revelou um dos seus primeiros crimes, segundo o próprio, em julho do ano de 1991. Ele havia acabado de descer do ônibus quando viu um garoto, Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmola na rua. Marcelo então o convenceu a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3.000 cruzeiros, que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino. E como não conseguiu, o enforcou. Não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estrupei. Não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Logo após o crime, Marcelo foi para a casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o corpo do garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que fizeram com ele durante a época que viveu no internato. Seu primeiro crime ocorreu em abril de 1981. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doces na avenida. Inventou a mesma história do dinheiro e do ritual religioso e o levou para o matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas ele resistiu. Marcelo o agrediu com pedras, depois o asfixiou e o estrupou. Segundo ele, foi a partir daí que não conseguiu mais parar de cometer crimes. No seu segundo crime, matou Anderson Gomes Goulart, de 11 anos, quando estraçalhou sua cabeça e bebeu o sangue enquanto o estrupava, e depois quebrou seu pescoço. Marcelo cumpre pena em manicômios desde 1993 e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, 8 dos quais foram confirmados pela polícia. Em outubro de 2017, quando já cumpria 24 anos de pena, a defesa de Marcelo tentou conseguir sua soltura. A promotora do caso, Daniele de Souza Capucci, disse: o pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre a internação e a liberdade. Mas ele não tem condição de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou. Não tem consciência do que ele fez é errado. Além disso, a equipe que cuida de sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital. A opinião da promotora vinha ao encontro da equipe médica do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que o havia avaliado meses antes e o que o descreveu como portador de doença mental incurável, que não apresenta condição para a construção de um projeto terapêutico. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, o seu comentário, porque é muito importante. E se você chegou aqui nesse vídeo e ainda não assistiu o nosso primeiro episódio, já vai clicando aqui, porque ele tá top assim como esse. Beleza? Então fica com Deus, até o próximo vídeo. Falou!